Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Rosa e esse é mais um dos meus vídeos diários e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre os anjos, né? Os seres angelicais. E eu tenho um grupo lá do Cura da Alma, o povo que ajuda no astral, que faz as limpezas no planeta, né? E lá eu perguntei quais as dúvidas, né? Porque é mais fácil quando a pessoa tem dúvida para a gente poder responder diretamente a dúvida, para deixar as coisas mais fáceis de entender, mais orgânicas, né? E aí, eu perguntei lá no grupo. E eu vou colocar aqui para vocês, fiz o recortezinho, tá, das perguntas, mas eu vou tentar responder algumas. Eu não sei se eu vou conseguir responder todas, porque eu acabei limpando o grupo, porque é muita conversa, o povo gosta de falar, e a gente acaba perdendo um pouco o trabalho. Mas o foco do trabalho, né, a linha de raciocínio do Cura da Alma, enfim. Então, eu quero colocar aqui para vocês algumas das questões que surgiram com esses vídeos dos seres angelicais. Se você não assistiu os vídeos, se você não conseguiu pegar essa linha de raciocínio, volta um pouquinho. Acho que tem uns 15 dias, 20 dias que eu tô postando, cada 2, 3 dias eu posto um, tá? Então, vamos lá para as questões. Se temos origem angelical, somos anjos encarnados, somos anjos da guarda, todos os anjos são anjos da guarda? Então, cada anjo tem uma categoria. Cada categoria é responsável por alguma coisa. Se todos os anjos encarnados na Terra são anjos de guarda? Não. Tem alguns anjos que estão encarnados na Terra que têm muitos transtornos, muitas dificuldades, que vieram para cá para provar, para se provar, para evoluir. Então, sim, todos os anjos que estão na Terra têm uma missão aqui, seja de ajudar o planeta ou de ajudar a eles próprios. Tem alguns anjos, seres angelicais, que não são tão bons assim aqui na Terra, não são pessoas boas aqui na Terra. Então, quer dizer, a origem do ser, ela não define quem você vai ser. O que define é esse plano divino, né? Então, esse contrato de vida aí é que vai definir quem o ser é aqui na Terra, quem ele vai ser. E também tem a questão do livre-arbítrio. Cada um vai escolher. Se você tem o poder de escolher entre ser bom e ser mal, é com você, tá? É conforme a sua moralidade aí que vem instalada já, tá bom? A próxima pergunta. Boa tarde, uma dúvida. Eu sou um ser de origem angelical. Meus pais e irmãos também são? Que encaixa bem com essa outra questão. Eu sou de origem arcturiana e o meu filho é um anjo da guarda. Pode ser então que tenha mais alguém de origem angelical na minha família? Ou ele escolheu para me acompanhar na vida, na missão? Então, de todas as origens, o que acontece assim é o seguinte: precisa de um ser daquela origem para poder gerar, para poder dar passagem para aquele ser. Então, por exemplo, pode ter um ser angelical, aqui, como no caso dela, uma arcturiana casada com um ser angelical para poder ter um ser angelical. Então, dois arcturianos nunca vão poder ter um ser angelical. Precisa de uma genética especial, de uma linhagem. Acho que é mais ou menos isso, tá? Precisa de uma linhagem. Então, sim, nós podemos ter seres angelicais casando com reptilianos, com lemurianos, com serpentes, com seres angelicais, com arcturianos, com pleiadianos, tá? Existe essa mistura aqui na Terra. E às vezes essa mistura é feita por uma afinidade no astral ou por uma falta de afinidade, tá? Então, vamos dizer aí uma relação kármica, certo? Então, mas para nascer um ser angelical, você precisa ser de origem angelical, o pai ou a mãe. Então, um dos dois tem que ser, tá? A não ser uma situação que começou a acontecer a partir de 2017, 2018, que esses seres que começaram a nascer terráqueos, seres da Terra, origem terráquea, que eu coloquei lá no comecinho, origem terráquea, acho que foi a primeira origem que eu coloquei, né?
Então, a partir de 2017, finzinho de 2017, início de 2018, começaram a entrar na Terra seres terráqueos. Porque com essa função de entrar muito ser na Terra, de começar os seres angelicais a viver experiências aqui para ajudar o planeta a evoluir, os seres terráqueos acabaram ficando de lado, muitos foram presos, muitos foram destruídos energeticamente, precisaram de restauração, de tudo mais. Agora está na hora deles voltarem e começar a Terra a ser dos terráqueos. Quando você chega, por exemplo, em Arcturus, 98% dos seres que vivem lá são arcturianos de origem. E aqui na Terra a gente tem aí 1%, 1,5% que é ser de origem terráquea. O restante é tudo seres de outros planetas, então eles estão organizando essa questão, devolvendo a Terra para os terráqueos. Outra questão aqui. Drica, um anjo tendo uma experiência terrena, em algum momento ele terá consciência de que é um anjo? É uma coisa muito difícil de dizer. Pode sim ter consciência, como eu tenho, como alguns seres que eu conheço têm. Algumas crianças já vêm desbloqueadas, então elas sabem quem elas são, muito embora elas não saiam por aí dizendo, eu sou um anjo, eu sou um anjo. Mas elas sabem, elas têm consciência de quem são. Eu tenho consciência de quem eu sou, né? Então, assim, algumas pessoas sim, outras não. Outras vão passar a vida inteira aí achando que não tem força espiritual, que não são escolhidos de Deus, ou sei lá, essas coisas que a nossa mente 3D acaba pensando, né? Então, dá para desbloquear isso? Dá, se você começar a colocar coisas boas para dentro, pensar coisas positivas, acessar a força interna, o teu eu sou, né? Aquela força interna que a gente tem, aí você consegue acessar isso. Não quer dizer que você vá fazer isso e vá acessar que é um anjo, quer dizer que você vai acessar a sua força interior, tá bom? Mais uma questão. Podemos saber quem são os anjos encarnados? Eles mesmos podem saber quem são? Também encaixa muito nessa questão, né? Se a gente pode saber, sim, a gente consegue saber. Eu consigo acessar a origem. Por que eu consigo? Não sei. Não sei. É porque eu trabalho com isso, né, gente? É porque a gente vai desbloqueando algumas coisas, vai vendo, vai acessando. E eu, em alguns momentos, eu pedi para não acessar, porque eu estava acessando umas coisas muito ruins. Então, quando eu paro e olho para alguma coisa, quando eu tenho que me concentrar, me conectar para poder saber a origem. Até outro dia teve alguém que comentou num vídeo ali sobre a origem, e aí eu parei, olhei, daí eu conectei e fui ver o que era para poder responder. Mas é uma coisa que é bem... não consigo fazer assim, tu é isso, tu é aquilo, tu é... Não, tem que sentar, parar, olhar. Então, demanda tempo, e tempo é uma coisa que eu não tô tendo ultimamente, então vamos lá, vamos seguir em frente. Como ficam as pessoas que têm anjos encarnados na Terra? O que acontece? E depois tem uma outra questão que eu não achei para colocar aqui, eu acho que eu apaguei sem querer, mas como ficam os anjos que têm, as pessoas que têm anjos encarnados na Terra. O que acontece? Todo ser angelical de origem virtudes, que é um anjo da guarda, ele tem uma equipe toda por trás dele, ele tem todo um respaldo, tá? Então, pensem nos seres angelicais como sendo uma fábrica, certo? Como sendo uma fábrica. Então, tem quem é responsável pela produção, quem é responsável por isso, por aquilo, por aquele outro, tem toda aquela questão. Então, o anjo da guarda, ele não tá sozinho, mesmo que ele tá encarnado ou não, estando encarnado ou não, ele não tá sozinho na Terra. Então, tem sempre alguém por trás, tem sempre alguém ajudando, tem sempre alguém auxiliando nisso aí, tá? Então, se você é um ser angelical, que é um anjo da guarda, você tem um respaldo por trás, você tem uma ajuda por trás para você poder cumprir o teu trabalho. É difícil? É muito difícil, tá?
mas tem ajuda de todos os lados. E aí alguém perguntou como fica o anjo da guarda encarnado na Terra, tem anjo da guarda? Encaixa muito nessa mesma questão. Porque aí, assim, ele é um anjo da guarda, ele não vai ter um anjo da guarda cuidando dele. Ele tem uma equipe por trás, ajudando, auxiliando em tudo isso, tá? Então, todos de origem angelical são anjos encarnados? É isso? Eu tô viajando. Então, não são todos. Existem as categorias, né? Qualidades, ou virtudes, ou sei lá. Então, tem tronos, que são os anjinhos, aqueles que ficam lá na volta do trono de Deus, que controlam as encarnações da Terra. Tem o dominação, que é quem comanda tudo, é quem é chefe, quem faz tudo acontecer. Tem os principados, que são os que trazem a ordem de Deus para cá, os que conseguem com mais facilidade, com mais maestria, trazer a informação dos céus para a terra. E tem os virtudes, que são os anjos da guarda, tá? Então, nem todo ser angelical que está na terra é flor. Então a gente olha assim, é um ser angelical, é um docinho. Às vezes não, às vezes a coisa é bem ruim, mas é a origem dele, é o papel dele aqui, então tá tudo certo. E aí, por último, tem mais uma que me perguntou o seguinte: sempre o mesmo anjo? Até eu ir embora desta vida? Depende. O ser angelical, o virtude, né, que é o anjo da guarda, ele trabalha muito setorizado. Ele não existe essa coisa de ter um anjo pro dia 9, um anjo pro dia 10, um anjo pro dia 12. Quem nasce no dia 12 nasce com uma influência do anjo da guarda tal. Não tem muito isso, porque a gente fica com vários seres em vários lugares. E o anjo da guarda, ele é muito setorial, ele cuida muito de um local. Então ele escolhe ali, ou é dado para eles, um quadrante, você vai cuidar dessas 4 linhas, o outro vai cuidar das outras 4, e não quer dizer que um não interfira a cuidar o outro, porque as pessoas andam, né, pelos lugares. Então, se você nasceu, viveu a vida inteira na mesma cidade, no mesmo local, é o mesmo anjo da guarda que tá ali. Se você trocou de estado, trocou de país, trocou de sei lá, né? Troca o anjo da guarda, você vai entrar na tutela de um outro anjo da guarda, tá bom? Tem alguns anjos de guarda, como no caso de alguns casos que a gente estava estudando, tem alguns anjos da guarda que acompanham a pessoa durante a vida dela. Então, desde bebê, por exemplo, pega lá uma Ana da vida e começa a cuidar da Ana, né? Tem essa relação de cuidado com a Ana. E aí depois a Ana vive, casa, se muda e engravida, e o anjo da guarda, que era o anjo da guarda dela, vem viver uma experiência na Terra para continuar cuidando da Ana, né, e tudo mais. Tem isso. São raras as vezes, mas acontece, tá bom? Então acho que é isso. Se mais alguém tiver mais alguma dúvida sobre anjo da guarda, escreve aqui embaixo, coloca ali no comentário, que mais na semana que vem eu gravo outro vídeo a respeito, tá bom? É isso então. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até mais!